É preciso entenderem o que venho lhes dizendo repetidas vezes. Pela lei do Soou, enquanto houver impurezas, naturalmente surgirá uma purificação. As doenças infecciosas têm a função de efetuarem essa limpeza. O ser humano é acometido por esses males porque ele próprio cria as condições para que isso ocorra. Por essa razão, todos os infortúnios são ferramentas de ação purificadora. Todo sofrimento é uma ação purificadora. Ensinamentos de Meixo Sama, Evangelho do Céu 4, página 159. É preciso entenderem o que venho lhes dizendo repetidas vezes. Pela lei do Soou, enquanto houver impurezas, naturalmente surgirá uma purificação. As doenças infecciosas têm a função de efetuarem essa limpeza. O ser humano é acometido por esses males porque ele próprio cria as condições para que isso ocorra. Por essa razão, todos os infortúnios são ferramentas de ação purificadora. Nós acumulamos impurezas e a ação purificadora faz a limpeza. Tendo em vista isso, antes de reclamarmos da má sorte e do sofrimento, é preciso saber que não devemos amaldiçoar ninguém além de nós mesmos, os verdadeiros responsáveis por esses infortúnios. O ser humano atual não conhece essa verdade, coloca as suas máculas na gaveta e diz que o outro é mau, a sociedade é ruim, a educação não presta, a política é péssima, o sistema não funciona e assim prossegue acreditando que a causa está fora dele próprio. O destino humano é determinado pelo seu nível espiritual. Como eu sempre tenho lhes falado, nós somos dotados de liberdade em relação ao nosso destino, pois o sofrimento ocorre conforme a quantidade de nuvens em nosso espírito. Por isso, é melhor termos uma alma livre de máculas. Somos infectados por doenças contagiosas, pois nosso sangue está impuro. Se nosso sangue estivesse límpido, as bactérias não sobreviveriam. O mesmo ocorre com os infortúnios. Eles não ocorreriam se nosso espírito estivesse livre de impurezas. Comumente lemos em testemunhos de fé frases do tipo: caí de um lugar alto e fui salvo. Neste caso, se esta pessoa possuísse máculas, ela teria morrido, mas a morte pôde ser evitada devido ao recebimento do Hikari, o que fez diminuírem as nuvens espirituais acumuladas. Neste mundo, tudo obedece à lei do Soou, e ao ficarmos cientes desta verdade, tudo correrá bem e sem dificuldades. Quando observamos situações em que o esforço é grande e o resultado é ruim, podemos perceber que existem muitas máculas. Como o espírito está situado nas camadas inferiores, onde a sorte fatalmente será adversa, o resultado é negativo e danoso. Por outro lado, o destino afortunado situa-se nas camadas superiores. Maneira celestial. Ao realizarmos uma tarefa, o resultado nunca é bom quando, para alcançá-la, fazemos algo de forma sofrida. A minha política é esta: quando vou executar algum projeto, eu não fico pensando e sofrendo. Muitas pessoas me dizem: para realizar uma tarefa tão grandiosa como essa, deve ter tido muito trabalho.
De minha parte, fico com dificuldades para dar a resposta. Quando não é uma Merritô que pergunta, entro na conversa e digo que foi difícil e exigiu muito esforço. Quando a ideia não surge, penso um pouco e paro. Não fico me esforçando para achar uma solução. Deixo de lado e quando me esqueço, logo aparece a resposta para a questão. É por essa razão que eu penso um pouco e paro, pois se a ideia não surge de imediato, é porque não chegou a hora certa. Quando esse momento chega, Deus faz surgir a ideia. Por isso, tudo fica muito fácil, sem sofrimentos e corre bem. Não imponho sacrifício para realizar as tarefas. O sabor dessa maneira de agir é difícil de ser compreendido pela razão. Todas as vezes que visito exposições, observo que a pintura está sofrendo. As pinturas deveriam ser concebidas sem esforço demasiado, mas todos os artistas fazem-nas com muito esforço e isso se reflete na obra de arte. Ao apreciá-las, esse sofrimento é transmitido e não causa uma boa sensação. Se a pintura for executada com alegria, quando a contemplarmos, sentiremos o mesmo. Por isso, quando vou a exposições, não tenho uma boa sensação e me sinto um pouco estranho. Entretanto, isso só ocorre quando as pinturas são feitas à base de muito sacrifício. Essa verdade o homem atual não compreende, mas a messiânica vai ensinar.